O vento cortava o ar como uma lâmina invisível, mas não era o frio que fazia o povo tremer. No centro da praça, as chamas dançavam como serpentes famintas, devorando tudo o que tocavam. Homens e mulheres se amontoavam, alguns com olhares de horror, outros com sorrisos sombrios. Amarrados a postes de madeira, 2 profetas permaneciam de pé, como se as correntes não fossem suficientes para quebrar sua convicção. Não gritavam por socorro. Suas vozes, firmes e tranquilas, recitavam palavras que pareciam cortar mais fundo que o fogo. Essa cena não está nas páginas mais conhecidas da sua Bíblia. Ela foi silenciada, apagada, enterrada sob séculos de esquecimento. E hoje, você vai conhecer a verdade. E se você decidir ficar comigo até o fim, vai descobrir não apenas o que aconteceu naquela noite, mas por que essa história foi escondida e como ela pode fortalecer sua fé de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado. Por isso, já se inscreva e ative as notificações, porque aqui nós revelamos o que muitos preferem deixar nas sombras. E deixe seu like agora. Não só para apoiar esse trabalho, mas para que mais pessoas possam conhecer verdades que podem transformar vidas. Mas antes de chegar a esse momento de chamas, precisamos voltar no tempo, ao instante em que o chamado desses homens foi pronunciado. Não foi num templo luxuoso, nem diante de uma multidão aplaudindo. Foi no silêncio, no lugar onde o coração treme ao ouvir a voz de Deus. O chamado não veio como um convite, mas como uma missão carregada de peso. Falar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. Alguns tentaram resistir, alegando incapacidade. Outros choraram em segredo, sabendo que a vida nunca mais seria a mesma. Ainda assim, todos disseram sim. E esse sim os colocaria em rota de colisão com o sistema mais implacável que já haviam enfrentado. É uma época em que falar a verdade era mais perigoso do que enfrentar uma espada. O reino vivia mergulhado na idolatria, e as vozes que ousavam denunciar o pecado ecoavam como trovões em um céu silencioso. Reis governavam com mãos de ferro, sustentados por sacerdotes corruptos, que preferiam oferecer sacrifícios a ídolos do que ouvir a voz do Deus vivo. Para manter o povo sob controle, criaram rituais elaborados, leis manipuladas e ameaças veladas contra qualquer um que ousasse desafiar a ordem. O sistema era como uma teia, invisível à distância, mas mortal para quem tentasse atravessá-la. No meio desse cenário sombrio, levantar-se para falar em nome do Senhor era como acender uma tocha em campo aberto. Todos podiam ver e todos podiam atacar. Não havia escapatória para aqueles que ousavam contrariar o poder. Os profetas que você vai conhecer não eram feitos de ferro. Eram homens de carne e osso, com medos, cansaços e dúvidas. Alguns tinham família, outros viviam sozinhos. Mas todos compartilhavam o mesmo chamado: falar, mesmo quando o silêncio parecia mais seguro. Eles sabiam que cada palavra dita podia ser a última. Não pregavam mensagens de conforto, mas advertências que cortavam fundo. Entre as sombras, mensagens confidenciais começavam a chegar até eles. Sussurros no escuro alertavam sobre reuniões secretas de líderes que tramavam sua morte. Alguns mensageiros chegavam de madrugada, batendo suavemente às portas, deixando cartas sem assinatura. Os profetas liam, oravam e continuavam. Era como se já soubessem que cedo ou tarde as palavras que proclamavam se tornariam a prova usada contra eles. As mensagens deles não eram apenas discursos inflamados. Eram visões, revelações diretas de Deus, muitas vezes carregadas de imagens fortes e símbolos que deixavam o povo dividido entre temor e indignação. Eles denunciavam não apenas os pecados visíveis, mas também os segredos mais obscuros dos poderosos. E quando alguém expõe o que os líderes querem manter escondido, a reação nunca é pacífica. A prisão veio de forma calculada. No último dia de liberdade, eles caminharam pelas ruas
ruas como sempre, conversaram com conhecidos, ensinaram a palavra. Nenhum deles fugiu. Ao entardecer, soldados armados surgiram, bloqueando todas as saídas. As mãos foram amarradas, mas não houve resistência. Era como se aceitassem que o que estava por vir fazia parte de um plano maior. O dia da execução chegou como um espetáculo preparado com frieza. A praça foi adornada não com flores, mas com pilhas de lenha seca. Os soldados, com lanças reluzindo ao sol, formavam um círculo fechado. Crianças eram trazidas por seus pais para aprender a lição do que acontece com quem desafia o poder. O cheiro de fumaça começava a se espalhar antes mesmo do fogo ser aceso. No meio de tudo, os profetas estavam de pé, exaustos, mas inquebráveis. Seus olhos não buscavam compaixão na multidão. Eles olhavam para cima, como se vissem algo que mais ninguém podia enxergar. E então, algo estranho aconteceu. Antes das tochas tocarem a lenha, nuvens se moveram rapidamente sobre a cidade, cobrindo o sol. Um vento súbito fez as chamas vacilarem. Alguns juraram ter ouvido um som distante, como trombetas abafadas. Para uns, era coincidência. Para outros, um sinal dos céus. Mas nada impediria o que estava prestes a acontecer. Quando as tochas tocaram a lenha, um silêncio pesado tomou conta do lugar. O som das chamas crescendo engoliu qualquer tentativa de conversa. Alguns espectadores viraram o rosto, incapazes de assistir, mas outros se aproximaram, fascinados pela coragem daqueles que estavam sendo consumidos diante de seus olhos. Em meio ao crepitar do fogo, uma das vozes se ergueu. Não era um grito de dor, mas um cântico, um salmo, proclamando a fidelidade de Deus até o último suspiro. Aquilo não era apenas uma morte, era um testemunho vivo. Mas depois que as chamas se apagaram, veio o verdadeiro golpe. A história foi apagada. Os registros foram destruídos. Os nomes omitidos, as testemunhas silenciadas, era como se nunca tivessem existido. Só que a memória deles não morreu. Pequenos grupos, reunidos em segredo, continuaram contando a história. Não a escreviam em pergaminhos, mas a gravavam no coração, passando de geração em geração, como uma semente escondida debaixo da terra, esperando o momento certo para brotar. Nem todos que estavam presentes naquele dia foram mortos. Alguns discípulos conseguiram fugir antes que os portões fossem fechados. Carregavam consigo fragmentos das palavras dos profetas, memórias gravadas e juramentos de que jamais deixariam essa chama se apagar. Esses homens e mulheres se tornaram guardiões de uma verdade que poucos ousavam pronunciar em voz alta. Ainda assim, os inimigos não descansaram. Histórias distorcidas começaram a circular. Os profetas passaram a ser retratados como rebeldes perigosos, agitadores que mereceram o destino que tiveram. Essa propaganda era repetida até que o povo começasse a acreditar. Mas sempre havia aqueles que duvidavam e procuravam a verdade. Foi séculos depois que os primeiros fragmentos reapareceram. Um pedaço de pergaminho com linhas quase apagadas, encontrado no fundo de uma caverna. Inscrições em pedras que mencionavam nomes banidos. Manuscritos preservados por famílias que os guardavam como tesouros. Esses achados eram como peças de um quebra-cabeça divino, lentamente revelando a imagem completa. Alguns estudiosos e arqueólogos arriscaram a própria reputação e até a vida para trazer à tona essas descobertas. Muitos foram ridicularizados, acusados de inventar histórias, mas continuaram, guiados por algo maior que a aprovação humana. E quanto mais investigavam, mais percebiam que essa história não estava isolada. Eventos semelhantes haviam ocorrido em diferentes épocas e lugares, como se um padrão profético estivesse se repetindo ao longo dos séculos. Esses sinais não estavam restritos ao passado. Eles atravessaram a história e se infiltraram no presente. Hoje, a perseguição pode não vir com tochas e lenha, mas vem com zombaria, cancelamento, discriminação e pressão para silenciar a verdade. A coragem daqueles profetas ecoa como um chamado para nós.
Será que estamos prontos para enfrentar as chamas, sejam elas literais ou simbólicas, por aquilo que cremos? Enquanto a cidade dormia, homens se reuniam em silêncio, longe dos olhos do povo, planejando o destino de quem ousava falar em nome do Altíssimo. Entre sombras e tochas, cada palavra dita era um pacto de sangue. Os profetas, embora alertados por alguns poucos fiéis, sabiam que não havia retorno. A verdade que carregavam era mais pesada que a própria vida. E enquanto a noite avançava, um silêncio denso caía sobre as ruas, como se até o vento aguardasse o que estava prestes a acontecer. Havia também a manipulação constante. Reis e sacerdotes distorciam a lei, inventavam rituais e impunham novos costumes para manter a população submissa. Quem questionava era marcado. Os profetas não só denunciavam o pecado, mas desmontavam esse sistema de controle, e isso os tornava inimigos mortais. Não eram perseguidos por causa do ódio do povo, mas por causa do medo que os líderes tinham de perder o poder. Num beco escuro, um jovem mensageiro corria, trazendo notícias aos profetas. Ele carregava um aviso. Homens armados já se reuniam na praça central, prontos para a captura. Seu rosto estava pálido, mas sua determinação inabalável. Sabia que entregar aquela mensagem poderia significar a própria morte, mas não hesitou. Ao ouvir, os profetas trocaram olhares silenciosos. Era a confirmação de que as últimas horas de liberdade haviam chegado. Na manhã seguinte, antes de serem levados, alguns profetas se ajoelharam e oraram. Não pediram para escapar, mas para que suas palavras sobrevivessem além das chamas. Outros abraçaram amigos e alguns sorriram, como se enxergassem algo que ninguém mais via. Essa calma inexplicável desconcertava seus inimigos, que esperavam encontrar desespero. Era a serenidade de quem sabia que sua missão não terminaria com o corpo, mas viveria na memória de quem ouviu. E então, sinais começaram a surgir. Testemunhas juraram ter visto nuvens se moverem de forma incomum e aves se reunirem em círculos sobre o local da execução. Para alguns, era apenas coincidência. Para outros, uma mensagem clara de que o céu estava ciente do que ocorria. Houve até quem dissesse ter ouvido uma voz distante, como um eco que vinha do além, proclamando que a injustiça não ficaria impune. Enquanto isso, jovens discípulos fugiam pelas colinas, levando consigo pergaminhos e relatos escritos às pressas. Alguns se esconderam em cavernas. Outros cruzaram fronteiras para manter viva a história. Muitos jamais voltariam a ver sua terra natal, mas carregavam a convicção de que preservar aquelas palavras era mais importante que a própria vida. Graças a eles, parte da verdade não se perdeu completamente. Após as execuções, começou a guerra pela narrativa. Histórias falsas surgiram, acusando os profetas de crimes inexistentes. Livros foram reescritos, registros queimados e os nomes apagados da memória oficial. O povo comum, sem acesso à verdade, foi levado a acreditar que aqueles homens eram inimigos de Deus, quando, na verdade, eram seus porta-vozes mais fiéis. Séculos depois, estudiosos e arqueólogos começaram a encontrar vestígios, inscrições escondidas, fragmentos de pergaminhos e até túmulos anônimos que carregavam símbolos antigos. Muitos deles foram ridicularizados, acusados de inventar lendas. Mas persistiram, movidos pela sensação de que cada pedaço encontrado era parte de um quebra-cabeça maior. Padrões começaram a surgir. A perseguição aos mensageiros de Deus se repetia em épocas e lugares diferentes, como se fosse um ciclo inevitável da história. E, estranhamente, as mesmas estratégias de difamação e censura apareciam sempre, independentemente da cultura ou religião dominante. Era como se uma força silenciosa operasse por trás, repetindo o mesmo roteiro através dos séculos. Por fim,
o testemunho final. Registros secretos revelam que momentos antes das chamas, alguns profetas levantaram os olhos e declararam: "A palavra não morre no fogo." Para quem ouviu, foi mais que uma frase, foi um aviso. E hoje, quem decide buscar essa verdade entra numa batalha que não é apenas histórica, mas espiritual. Porque conhecer o que tentaram esconder é, de certa forma, continuar a missão deles. O testemunho final deles não foi a morte, mas a mensagem que permaneceu. Uma mensagem que desafia a covardia, que inspira resistência e que aponta para um Deus que permanece no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é uma história que não deve ser apenas ouvida, mas vivida. E se ela tocar o seu coração hoje, compartilhe-a. Porque assim como a verdade foi preservada por séculos, cabe a nós garantir que ela continue a brilhar nas próximas gerações.